E aí galerinha, Evandro com mais um vídeo de review pra vocês aqui. Dessa vez eu vou falar de um título muito legal. Eu tenho muito orgulho desse título. Esse título foi o que me fez despertou a minha paixão, né, pelos mangás, pelos animes. Foi um dos primeiros a ser passado no Brasil, foi um marco no Brasil. E também é um relançamento importante aí. Tá nas bancas, eu peguei a minha edição hoje, já vim correndo fazer esse review, não pude esperar. Então aproveitem para pegar, se você não leu a história ainda, leia, com certeza que você vai gostar. Que é Yu Yu Hakusho. Foi relançado pela JBC em formato tanco. Ficou muito linda essa edição. JBC caprichou. Muito legal. Eu vou fazer um review simples aí das sagas aí de Yu Yu Hakusho, que pra mim é o meu top 1, meu anime e mangá preferido. Vou passar um pouquinho do que eu conheço pra vocês, espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei, tá? Então assim, o Yu Yu Hakusho, ele foi escrito pelo Yoshihiro Togashi, né? Yoshihiro Togashi é um mito, e ele foi escrito entre 1990 e 94. Num total de 18 volumes, né, 18 tancos. A primeira edição lançada pela JBC teve 38 edições, que era meio tanco, e agora eles estão relançando nesse formato, nessa edição que está muito caprichada, né, um papel bom, ficou muito lindo. Alteraram a capa, mas eu gostei, ficou legal. E o Hakusho, ele foi um marco, porque assim, o anime ele foi exibido no final dos anos 90 aqui pela extinta TV Manchete, né? Os dinossauros aí vão lembrar, com certeza. E ele foi trazido em 97, finalzinho de 97, acho que foi em março de 97, se não me falha a memória, né? E foi feita uma dublagem em cima, feito pela Chikara Filmes. E o Hakusho é um dos poucos animes que vale a pena você ver dublado. Essa dublagem ela é sensacional, tá? É um dos poucos animes que a genialidade da dublagem se iguala à obra. Então tenho certeza que você vai curtir muito. A dublagem ficou sensacional, eles abrasileiraram, colocaram algumas gírias, mas casou muito perfeitamente, tá? E o Yu Yu Hakusho, ele tem uma dose assim de comédia, como essa parte que vocês estão vendo aí agora. Olha aqui, o seu delinquente. É melhor você parar com isso. Tá pensando o quê? Vai ficar matando aula, é? Ô, Kiko, eu já tô de saco cheio dos seus sermões, tá? Mas vai ouvir quantas vezes eu quiser falar. E se continuar assim, você vai repetir de ano. O professor ouviu? Você me entendeu! Ah, é branca, mas tá meio suja. Seu imbecil, safado, porra, seu idiota, sem vergonha! Que é muito legal, né? Engraçado, né? Mas as frases que você vai ver no decorrer do anime é muito legal. A primeira edição da JBC, eles colocaram exatamente como anime. Nessa nova eles deram alguma reformulada, mas eles mantiveram algumas coisas. Mas eu recomendo você assistir o anime, que você vai dar muita risada com a dublagem, muito legal. Então assim, vamos para a história, que é o que interessa. No Yu Yu Hakusho existem 3 mundos. Eu vou simplificar para vocês, que é o Ningenkai, o Heikai e o Makai. O que é? O Ningenkai é o mundo dos homens, né? O mundo dos humanos. O Heikai, o mundo espiritual, e o Makai é o mundo das trevas. Então, para não confundir, eu vou falar o mundo dos homens, mundo espiritual e mundo das trevas, tá? Não vamos ficar falando japonês aqui, porque nem eu sei o que eu estou falando. E a história de Yu Yu Hakusho, ela gira em torno do Yusuke Urameshi, né? Ele é um maloqueiro, ele tem 14 anos e ele está de saco cheio da vida, com 14 anos. Ele vive se metendo em briga de rua, né? O Yusuke, ele vive se metendo em briga. A mãe dele é uma alcoólatra que não está nem aí para ele. É até engraçado a convivência dos dois, ela não liga para ele e ele fica puto da vida, fica de cara. Ela não tem interesse nenhum em criar ele. E assim, o Yusuke na escola ele tem uma cadeirinha reservada lá na sala do diretor. Toda hora tá indo para a sala do diretor. Ele é odiado por todos os gangsters e pô, todo mundo quer bater nele, quer brigar com ele. Bater não, todo mundo quer brigar com ele. Então ele é odiado, né?
Só que assim, acontece uma coisa inesperada com o Yusuke, que ninguém esperava, nem mesmo o rei do mundo espiritual, né, o rei Ema Daioh. O Yusuke, ele morre num ato de heroísmo, então ninguém esperava. Ele salva um garoto de ser atropelado e ele morre, ele acaba morrendo. E ninguém esperava que ele fosse fazer isso, não estava no destino dele, não estava escrito que era para ele morrer agora. E ele é informado que não tem lugar para ele lá, porque ninguém esperava a morte dele. Ninguém esperava que ele fosse fazer isso. Então a única solução encontrada, né, foi devolver a vida do Yusuke, devolver ele a vida, mas para isso ele precisa passar por alguns testes. E ele consegue, né, nesses testes, retornar a sua vida quando ele decide largar a chance, né, de voltar a ter a sua vida para salvar uma amiga de infância dele. Então o teste dele acaba sendo aprovado nessa parte. E ele volta à vida, só que ele ganha o título, né, de detetive espiritual. Meio a contragosto, ele não queria ser detetive espiritual, mas ele é obrigado. A condição dele voltar à vida é ele ser detetive espiritual. E o que é o detetive espiritual? Ele vai investigar casos de yokais. Yokais são demônios que ameaçam a paz dos humanos, né, do mundo dos humanos. E assim, quando ele volta à vida, o Yusuke ele ganha poderes, né? E ele aprende a controlar o seu poder espiritual e vira discípulo da Mestra Genkai, tá? Ele faz vários amigos assim, no decorrer da trama. Os mais importantes são o Kurama e o Riei, né? O Kurama ele consegue controlar plantas, sementes, flores, ele é bem forte. E tem o Riei. O Riei, se você já assistiu o Dragon Ball Z, vai lembrar do Vegeta. Ele tem o mesmo gênio do Vegeta. Então o Riei é 10, é o máximo, muito legal. E no começo eles eram inimigos do Yusuke. O Yusuke acaba enfrentando eles por terem roubado tesouros do mundo espiritual, e eles são derrotados por Yusuke. E para diminuir a pena deles, o Koema, que é o filho do rei Ema e o segundo no comando, obriga os dois a trabalhar com o Yusuke para diminuir a pena deles por ter cometido esse crime de roubar os artefatos mágicos do reino espiritual. E por último, não menos importante, é o Kuwabara, que é o quarto da lista, né, formando o quarteto. E ele é o maior adversário do Yusuke nas brigas de rua. E ele nunca ganhou uma briga do Yusuke. Ele odeia o Yusuke, só que ao mesmo tempo eles têm uma relação de amigos. Ele quer porque quer derrotar o Yusuke. E o Kuwabara, ele é o trapalhão da história, assim, né? Muito legal. E nisso eles acabam enfrentando demônios, né, para salvar o mundo dos humanos. E nessa primeira parte ele é apresentado ao vilão que vai estar na próxima saga, que é o Toguro, né? Essa saga ela se caracteriza por apresentar os personagens mais marcantes de todo o anime, na minha opinião. Aí nós temos a segunda saga, que é o Torneio das Trevas. Para mim o ápice de Yu Hakusho. O Yusuke, o Kuwabara, o Kurama e o Riei, eles são convidados, né? Melhor dizendo, eles são intimados, eles têm que ir a participar do Torneio das Trevas. O que é esse Torneio das Trevas? É uma competição organizada por humanos, onde lutam demônios. E eles usam essa competição para fazer apostas. São gente de muito dinheiro que organizam esse campeonato e fazem apostas em cima dessa competição. E a regra do torneio ela prevê que tem que ter 5 participantes em cada time. Então eles tinham 4, eles precisavam de mais um, e eles conseguem entra um personagem misterioso com eles aí, que é a Mascarada, né? Ela entra como quinta integrante do time Urameshi. E as regras do campeonato são decididas pelos capitães, né? Ou pode ser os 5 contra os 5, ou pode ser 1 contra 1. Então, se não chegarem a um acordo, entra todo mundo e o último que ficar de pé ganha, né? E pra mim, assim, é a melhor saga do Yu Hakusho. Tem uma trama assim genial, as lutas são incríveis, e foi essa saga que fez eu ficar fascinado por Yu Hakusho. Com certeza pra mim é a melhor saga. Na próxima nós temos o Portão do Inferno, que é a saga do Capítulo Negro, né? Que após o fim do Torneio das Trevas, alguns humanos começam a adquirir poderes.
eles começam a despertar poderes sobrenaturais nele, em pessoas que não eram para ter esses poderes. E no começo dessa trama, os 4 eles são enganados por 3 humanos com poderes. Eles acabam meio que derrotando, não numa briga direta, eles acabam meio que derrotando o time Uramesh, né? Esses 3 humanos. E no final se mostram que eles eram contratados pela Mestra Genkai como uma forma de treinamento para eles enfrentarem o que estava por vir. E assim, nisso ele descobre que está sendo aberto um buraco entre o mundo dos homens e o mundo das trevas. E quem está fazendo esse buraco é um ex-detetive sobrenatural. Então é uma pessoa que antecediu Yusuke no cargo dele. O nome dele é Shinobu Sensui. Né? E ele conta com a ajuda de 7 pessoas com poderes assim, fortes. Muito bom também. Essa saga ela tem a principal ligação com a saga final, né? Que vai levar todo mundo para o mundo das trevas. Então é uma saga muito legal. O Sensui é muito forte mesmo. Você vai ficar impressionado aí com essa saga legal. E por último, e não menos importante, nós temos a saga dos 3 reis. A saga do Makai, né? Que o Yusuke, ele descobre que ele é um descendente de um yokai. E ele vai para o mundo das trevas, atrás desse yokai, para se vingar. Por quê? Porque quando ele está voltando com o Sensui, esse yokai que se chama Leizen ou Raizen, tem várias traduções, ele acaba se envolvendo na luta do Yusuke. O Yusuke fica puto de cara com ele. Ele vai atrás desse yokai, né, que é um ancestral dele, para se vingar. E chegando lá ele descobre que o Leizen, ele está morrendo. Ele está morrendo e ele é um dos 3 reis do Makai, do mundo das trevas. Ou seja, ele é muito forte mesmo. E ele está morrendo de fome. Ele se alimenta de humanos e ele decidiu não comer mais humanos. Isso aí vocês vão descobrir o porquê, além da trama. Mas ele está há séculos já sem se alimentar e mesmo daquele jeito ele consegue derrotar o Yusuke sem se mexer. Então ele é muito forte. E o Yusuke ele treina para derrotar o Raizen, só que não consegue. Não dá tempo, o Raizen acaba vindo a morrer de fome. E o que acontece? O Yusuke ele vai atrás do Yomi, que é um dos outros reis, né? Para propor um torneio das trevas. Porque esses 3 reis eles sempre guerrearam entre si. O território do mundo das trevas é dividido em 3 partes. Eles sempre guerrearam entre si para saber quem seria o rei absoluto. Então com a morte do Raizen estava entrando quase em conflito o mundo das trevas. Yusuke vai e propõe para o Yomi para fazer esse torneio. O ganhador seria o rei absoluto do mundo das trevas. Então começa aí mais um torneio, que é muito bom também. Dessa vez com muito mais participantes. E diferente do torneio das trevas, esse torneio do mundo, né, dos demônios, ele é 1 contra 1. Então assim, o final dessa trama, dessa saga, que é o final de Hakusho, é genial. Pô, sem palavras. Assim, o final escorre lágrima, tá? O final, assim, eu vi primeiro o final do anime e do mangá, eles são diferentes. Mas o final do anime dá aquela sensação de vazio, de quero mais, de por favor não termine. E o mangá ele te reforça isso mais ainda. O final dos dois são excelentes, tá? Então é isso, esse é um resumo básico da história. E algumas características, né, e curiosidades sobre o Hakusho do anime, né? Existem algumas sátiras, né, que você não prestar atenção, passa despercebido, né, os famosos easter eggs. No torneio da Genkai, né, quando ela vai escolher o seu discípulo, existem alguns personagens parecidos com personagens do Street Fighter, como o Zangief, o Dalsin, o Honda, né? E outra curiosidade, a fita que o Koema envia, né, para a turma assistir, uma fita que ele envia, tem uns símbolos próprios, né, que são cópias aí da MGM e da Columbia. Dá para você ver aí. Outra também, o personagem Bui do time do Toguro, ele tem muita semelhança com o Kaiô, que é um personagem fodelão do mangá Hokuto no Ken. Hokuto no Ken logo vai entrar na lista de reviews também. E também não dá para esquecer a banda favorita do Kuwabara, que é o Megallica, né?
O Metallica, na verdade, é uma fusão do Megadeth com o Metallica, que são duas bandas favoritas do Togashi. E aí ele fez o Metallica. O que mais que tem? Tem o Koema, disfarçado de Tuxedo Mask, do Sailor Moon. Alguns subalternos do Yomi, eles têm semelhança com o personagem do Star Wars, né? Como o Conselheiro Yoda, como aparece para você, e os guardas da cidade, né? Que parecem soldados rebeldes. Então, bem legal. Recomendo você... Esse eu recomendo você assistir o anime e ler o mangá, gente. O final do mangá é sem palavras, o final do anime é sem palavras também. Apesar de serem diferentes, é sensacional. Comprem aí da JBC, ficou muito show de bola essa edição deles. Está na banca, eu peguei a minha hoje. Já vim correndo fazer o review para vocês. Com o maior prazer do mundo de fazer esse review. E espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Tá? Não esqueçam aí de curtir o link aí embaixo para vocês concorrerem ao guia do Hunter vs Hunter. E fiquem ligados no próximo vídeo. Tá bom, galera? Se você não curtiu o canal ainda, se inscreva aí e fica ligado nos próximos vídeos. Obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só. Já nem sei dizer qual destes lugares me dói mais, mas sem me decidir, porque cresci, sou pobre.